Boa noite, São Paulinos e São Paulinas e torcedores de outros clubes. Passando aqui para falar um pouquinho do jogo que acabou, acho que há 1h30, 2 atrás, no Morumbi, onde o São Paulo foi derrotado pela Sociedade Esportiva Palmeiras por 3-2 de virada. Resultado este, que se a gente for analisar de uma forma fria, primeiro eu tenho que voltar no primeiro tempo, onde o São Paulo jogou uma partida, para não exagerar, de nota 8, 8,5, quase atingindo 9, tá? Mas eu sou obrigado a falar, gente, eu não gosto de falar, mas de arbitragem, de falta de capacidade de uma pessoa que se apresenta, né, a fazer um determinado serviço. Árbitro de futebol, né? Esse senhor que apitou esse jogo, São Paulo e Palmeiras agora à tarde, eu não sei, ou falta capacidade para ele, ou ele é medroso, ele sente pressão do adversário, eu não sei. Eu vi o Rigoni na quinta-feira, ou quarta, nem me lembro quando, porque eu ainda estou com esse jogo aqui que acabou na cabeça, mas eu creio que foi quinta, ser excluído do jogo num lance que eu já mencionei em outro vídeo. Houve a solada no peito do pé, joguei bola, vou voltar a repetir quantas vezes for preciso, eu joguei bola, eu sei o que é lance para cartão vermelho, amarelo ou só uma advertência verbal, de boca. Esse senhor, para ser árbitro, ele não precisa ter chutado uma bola, embora eu creia que ele nunca chutou também. Agora, ele não, pelo menos ir no VAR, porque, mas o VAR não chamou. Mas ele poderia, como árbitro, ter expulsado o Andréas Pereira no jogo, sola na canela, na altura do tornozelo. Tem um monte de gente aí já falando. Não é interpretativo, gente. Era lance de expulsão. Agora vamos para o lance capital do jogo, na minha ótica. Pênalti no Tapia. Ele não chegou na bola porque o zagueiro do Palmeiras, eu não sei qual deles foi, se foi o Gustavo Gomes ou se foi o Murillo, não me importa qual zagueiro foi. Ele não só fez a falta no Tapia, como ele atropelou o Tapia. Era pênalti. Mas você está falando, a bola poderia não entrar. Eu só saberia se a bola iria ter entrado ou não se tivesse ocorrido a marcação do pênalti. Então me dá margem, a partir do momento que não foi assinalado o pênalti, que a bola ia entrar. Daí seria 3-0, tá? 3-0, com um jogador a menos. O resultado do jogo poderia ser outro. Que tem muita gente falando aí também, porque o Palmeiras atropelou o São Paulo. Mentira, não atropelou. Ou eu vi outro jogo. Se houve um atropelo, o São Paulo atropelou no primeiro tempo, só que perdeu oportunidades também, tá? E o Palmeiras, com essa seleção que tem do goleiro ao ponta esquerda, eu continuo na ótica de goleiro e ponta esquerda, porque eu joguei bola, eu sou dessa época. Goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, back central, quarto zagueiro. Médio volante, meia esquerda, meia direita. Ponta direita, centroavante, ponta esquerda. Mudou-se só a nomenclatura, tá? Que é goleiro, ala direita, ala esquerdo, os jogadores de meio ali de zaga, que compõem a zaga, né? E os meio-campistas, que é ponta de lança esquerdo, ponta de lança direita, e o volante, que é o que carregava na minha época o piano, né? E 2 alas abertos nas laterais, direita, esquerda, ataque, e um centroavante. Tá, mudou essa nomenclatura, mas o futebol continua o mesmo. E mudou também a qualidade do futebol, porque a qualidade do futebol mudou muito. Eu vou voltar a repetir. Eu vou dar só um ataque mágico do São Paulo aí, para vocês verem como que mudou a qualidade dos jogadores, tá? Mudou a qualidade dos jogadores, tá? São Paulo teve um meio-campo num determinado momento, onde foi campeão paulista em 1985, que só tinha o Falcão, só tinha o Pita e tinha o Renato. Na frente nós tínhamos Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Para quem não conhece, os São Paulinos que são mais novos,
182 gols, é o artilheiro do Morumbi, é o Serginho Chulapa. Tá? E daí, se eu for lembrar times do São Paulo, é o que eu falei já em outro vídeo. Tem muito time bom aí, do São Paulo. Esse time, ele é esforçado. Tá? Ele é esforçado. Ele é esforçado. É um time esforçado. Tá bom? Tá. Mas essa arbitragem, gente, enquanto não qualificarem esses árbitros, tá? E também qualificarem quem tá atrás das câmeras, no VAR. Você entende? Porque ontem deram também, aproveitando o gancho, eu não gosto de usar essa expressão, o Grêmio em Bragança Paulista, ele foi garfado. Garfado. Para não falar outra coisa, ele foi garfado. Tá? O jogo teria que acabar com 53 minutos. O cara me dá um pênalti que não houve, escandaloso, para você ver como vocês olharem, perdão, a troca das expressões aqui, como é 2 pesos e 2 medidas. Pênalti que é pênalti não marca no Morumbi. Pênalti que não é pênalti marca em Bragança Paulista. E prejudica um time que está ali mais para a zona do rebaixamento do que vir no mínimo para a Sul-Americana. Eu não sou gremista, mas é brincadeira. Igual o Corinthians Internacional, aquele pênalti que deram lá. Se a gente for pôr na balança, tá? O pênalti que deixaram de marcar para o São Paulo e aquele pênalti que marcaram contra o Corinthians, qual que foi pênalti? Então vamos qualificar a CBF, essa arbitragem, esse VAR. Eu descobri outra numa pesquisa que eu fiz, tá? Porque os caras não treinam, os caras não isso, o juiz, né? Só tem 15 árbitros, não sei se vocês sabiam disso, disponíveis na CBF para apitar a Série A. Só 15. Sendo que cada rodada, se é um campeonato que tem 20 clubes, me ajuda aí, como diria o nosso amigo da Atena, me ajuda aí. São 10 jogos. É simples fazer a conta. Cada jogo tem 2 times jogando. 2 vezes 10, 20. Você tem 20 na competição, tem 10 jogos rolando. De 10 jogos, sobra os 5 árbitros que tem que ficar fazendo um rodízio entre 15 pra gente ver, desculpa a expressão, desculpa, gente, essa porcaria dessa arbitragem que a gente está vendo. Eu estou um pouco fora do meu normal porque eu estou triste. Outra coisa, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, a instituição, não tem culpa. Ela está ali e tal. Mas os jogadores fazem muita pressão. O seu Gustavo Gomes escorregou lá dentro da área do São Paulo e já foi para cima do juiz querendo pênalti, né? No mínimo ali naquele lance, Vitor Roque com o Enzo Dias, o mínimo ali era expulsão. Coloca os 2 para fora. Não, o cara vem, conversa e dá um amarelo, né? Ele dá amarelo porque não tem outro cartão, um roxo para ele dar, um azul, um rosa pink. Ele teve que dar o amarelo, né? Daí no lance do pênalti ele chama os 2 capitões, né? Hoje não tem mais capitão. Mudou essa regra aí. O clube, o time apresenta aquele que mais fala. Então foi o seu Luciano que fala mais pelo São Paulo. E o outro foi o tal de Gustavo Gomes, que estava até com a tarja de capitão. Daí ele chama para falar, não, eu entendi que isso aqui foi uma trombada. Que trombada, gente? Não tem trombada. Trombada tem na Praça da Sé, trombadinha, que bate carteira. No campo de futebol, quando joga 2 agremiações, tem faltas. 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 Se eu derrubar o Pedro, é falta para o time do Pedro. Se o Pedro derrubar o Antônio, é falta para o time do Antônio. É simples. Como eu já falei para vocês, eu já joguei muita bola, modéstia à parte falando. Eu brinco até com as minhas filhas que eu nasci em época errada. Que se eu tivesse nascido, há 20 anos atrás, hoje eu estaria jogando futebol profissional. Mas mesmo assim, nascido em épocas erradas, em época errada, eu fui federado de futebol de salão. Tá? Eu fui federado. Eu joguei no Banespa, joguei pelo Banco do Brasil e joguei pelo Centro Educacional de Santo Amaro, capital paulista, né? E joguei muita várzea. Como eu falei outro dia, tem jogo de várzea que tem juiz que apita mais do que esses bananas aí que tá apitando os jogos. E eu não tô falando só como São Paulino. Garfam o Corinthians,
garfam o Palmeiras, embora o Palmeiras tá difícil garfarem o Palmeiras, né? Garfam, mas garfam. Garfam o Grêmio, garfam todo mundo, você entende? Agora, pô, a CBF tem que ver isso. Agora o que vai acontecer? Esse cara vai para casa, igual o juiz de ontem, que saiu com o foninho de ouvido dele, escutando acho que uma música, né? Ou estava escutando aquele pagode do Bezerra da Silva. Se pegar, se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Desculpa, gente. Era um pagode da minha época do Bezerra da Silva. Eu acho que ele estava escutando essa música. Daí cabia para ele escutar essa música aí, né? Porque é brincadeira, é brincadeira. Esses caras que estão apitando, que estão no VAR, eles não têm capacidade. Não têm capacidade. Eu não posso nem chamar um sujeito desse de incompetente, porque ele não é incompetente. Ele não tem capacidade. Você entende? Ele não tem condição de apitar um jogo. Mas nem de... Outro dia eu estava brincando com a minha filha, que está aqui, ela que cuida do meu vocal, ela que cuida da minha imagem, aqui, ela que edita, ela é o meu braço direito. E a minha visão também. Mas eu estava comentando com ela, que está até triste hoje. Mas eu falei, filha, você vai ver muito isso. Eu já estou um macaco velho, cabelo branco, então estou acostumado com isso aí. Desculpa o desabafo, gente. Mas esse pessoal, foi o que eu falei para ela, não tem qualificação. Eles não têm como, não sei que raio de curso que é esse que esses árbitros fazem. Você entende? Que eles são muito fracos. Esse que apitou o jogo hoje, ele é muito fraco. Bota fraco nisso, ele é muito fraco. Daí se a gente falar também, voltar a falar do time de São Paulo, um pouquinho no segundo tempo, depois que saiu o Marcos Antônio, que o time de São Paulo, o sarrafo está aqui. O Marcos Antônio, o sarrafo dele é aqui em cima. Mais uma vez eu tenho que falar do medalhão. Entra o seu Lucas e bateu uma falta, que eu comentei com a minha filha aqui. Se fosse o Rogério Ceni, na época de Rogério Ceni, a gente só estava se preparando para gritar gol. O Lucas vai me bate uma falta, estão pegando a bola agora, está lá em cima do Hospital Albert Einstein. A bola foi lá na cobertura do Albert Einstein. Quer dizer, sabe, o cara bate falta com nome também. Tinha um monte de gente lá que poderia ter pelo menos tentado chutar aquela bola no gol, não lá na cobertura do Albert Einstein, né? Mas isso é só um desabafo, gente. Agora um medalhão que ganha 2 milhões e tralalá, quanto o outro medalhão também só está indo passear nas viagens como foi em Fortaleza, somando os dois juntos dá 4 milhões e tralalá, poderíamos ter no mínimo 4 jogadores, no mínimo mediano, nota 5, 7, jogando, como nós já tivemos, o Wellington Rato, tinha o Nestor, né? Tinha um monte de gente, essa molecada que foi embora, tem um comendo a bola lá no Porto, outro comendo a bola no Benfica e por aí vai, você entende? Enquanto nós não tivermos gestão, esse brogueiro aí, esse presidente de Araque do São Paulo tiver aí, o São Paulo não vai para frente, gente. A gente vai continuar torcendo porque a gente ama a instituição, mas a gente não vai para frente. Com essa diretoria, com esse presidente omisso, né, nós não vamos para frente. E com alguns, como diria o Neto no programa dele, uns pés de ratos que a gente tem aí, que não consegue acertar um passe de 3 metros, 1,5 metro. Né? É novo, vai aprender, legal, mas o seu Rodriguinho entrou, ele teve participação capital no resultado. Ele entra de cara pro gol, pelo lado esquerdo, lado direito da grande área, resolve querer dar uma de Pelé, de Messi, entregar a bola e deu o que deu. Né? E perdeu a bola no lance do gol de empate, ou do terceiro gol, nem sei qual gol foi, mas ele perdeu a bola, acho que foi no terceiro gol, ou no gol de empate. Independente disto, gente, para finalizar e voltar a falar um pouco dessa arbitragem, sem vergonha, né? Esse pessoal não tem vergonha na cara, eles são sem vergonhas. Para voltar a falar da arbitragem, logo depois do jogo eu falei, no primeiro lance Rigoni legal, expulso, mas se começasse a ver a imagem várias vezes, eu não precisei ver muita, porque modéstia à parte eu joguei bola. Sola no peito do pé, era amarelo no máximo, amarelo, não vermelho, tá? Legal, isto posto, depois, 2 horas, 3 dias depois, ontem estavam falando nisso ainda,
vários especialistas de arbitragem falando que não era lance para vermelho do Rigoni. Nem precisa de especialista em arbitragem para falar que esse VAR da CBF e esses árbitros que atuam no Brasil são fracos, são incapacitados para fazer o que estão fazendo. É isso, gente. Desculpa de coração, desabafo, tá? Mas eu não podia deixar passar em branco o que aconteceu em Bragança, o que aconteceu com o Corinthians, o que aconteceu hoje. Eu não vi ainda a expulsão do jogador do Flamengo, que já tem um expulso também. Eu não vi. Vamos ver depois. E no próximo vídeo, amanhã, com certeza, a gente vai poder falar dos outros jogos. Eu vou pedir para vocês continuarem deixando o like, que é muito importante para o canal, ativarem o sininho de notificações, se inscreverem no canal e volto a repetir, gente. Pix do Antônio fixado na tela é para melhorar o canal. Vocês podem ver como o espaço é simples, vocês entendem? Então, sou aposentado, aposentadoria no Brasil, vocês sabem como que são, porque se eu tivesse condição, eu já estaria num espaço melhor para entrar dentro da casa de vocês com qualidade de imagem, de som e muito mais. Que Deus abençoe grandemente a semana de vocês, São Paulinos e São Paulinas e torcedores de outros clubes. E vai São Paulo!